tipo, qual a pergunta? Na verdade é isso, assim, como a gente vai gravar com o celular e mostrar um conteúdo profissional se tudo que a gente vê no mercado em questão profissional não é feito do celular e aí a gente passa a ser, nós somos atores profissionais? Não, aí que tá. Obrigado. Muita gente é profissional, mas com qualidade amadora. E aí a gente não consegue. Não tô falando de você. Eu vou falar uma coisa. Hoje em dia, a maior dificuldade hoje nesse mundo da cultura digital é o que a gente chama de rompimento, assim, a quebra da barreira tecnológica. O que é isso? É você, hoje, com uma câmera, você não precisa mais pensar como é que funciona o sensor, o pixel, o escambau. Hoje você simplesmente pega o celular e liga, e você não precisa saber que onda que ele faz e tudo mais para chegar lá no satélite para depois distribuir por aí. Né? O importante é que uma nova geração, que é a geração de vocês, vai começar a usar o celular como se fosse uma caneta. Então, a mesma tecnologia, a caneta tem uma baita tecnologia lá dentro, uma ponta de tungstênio que aguenta uma porrada do caramba, que para qualquer coisa que você faça não fica quadrada, entendeu? E o celular é a mesma coisa. Agora, um instrumento para a coisa certa. Né? O celular não troca de lente, então... Troca. Depende do modelo. Se você fizer adaptador, não sei lá o que, etc. Né? Você vai usar a lente, geralmente você vai usar a lente embutida, então talvez não seja a câmera adequada para tal tipo de projeto que você precisa de uma baita tela angular, que ele falou, para a pessoa que está lá atrás. Né? Mas vai chegar uma hora que a gente vai usar com uma facilidade que nem um processador de texto. E a nossa cabeça vai deixar de ser linear. Que hoje em dia, para mim, eu tenho dificuldade de pegar um papel e escrever uma carta, porque eu falo, eu queria inserir um parágrafo aqui no meio. Eu já penso de forma linear. E já vocês vão fazer isso. Né? E eu quero que eles complementem aqui, porque eu acho que a quebra da barreira tecnológica é o primeiro passo, que a gente deixe de pensar, eu estou usando o celular. A gente já pega o celular para fazer inconscientemente, para já pegar a imagem que a gente quer e depois já usar jogando no Quick para fazer o streaming, ou para fazer que a própria ação já é artística. Né? Para a gente, com pequenos objetos, gente, o papel já foi a maior das tecnologias do mundo. E hoje, mal as pessoas ainda sabem usar o papel como um instrumento artístico. Né? Existe um grupo chamado, sei lá, terroristas artísticos, que eles fazem o seguinte: você está andando na rua, em vez do cara roubar tua carteira, ele pega um papel, escreve um poema e bota no teu bolso. Quando você chega em casa, você lê o poema e aquilo mudou tua realidade. Você não esperava por aquilo. E isso é uma baita intervenção urbana, que pode afetar a vida daquele cara muito mais do que você soltar uma bomba, entendeu, no país. Então, aí você usa o instrumento do jeito que lhe cabe. O papel é portátil, o papel ele tem um tempo de duração que vai aguentar até ele chegar na casa dele e tomar um banho. Então você está usando a tecnologia do jeito que ela precisa, o instrumento certo para o objetivo certo. Merece ser gravado o conteúdo para... Ou seja, vai fazer um filme para celular, você tem que pensar em produzir para celular. Né? Ou seja, obedecendo essa coisa da tela, obedecendo o roteiro, a produção para celular. Vai fazer uma coisa para a internet, então que tenha uma linguagem de internet. Televisão aberta é uma outra história, para fazer coisa para a televisão aberta. Você tem que tentar imaginar o teu projeto respirando em cada uma dessas plataformas. Transmídia é uma outra história. Transmídia é quando a sua história consegue ser desmembrada em outras plataformas. Ou seja, você tem uma novela de televisão, passando na televisão, e aí você consegue estender essa experiência para a internet, ter por exemplo. o clipe das Você empreguetes na internet. Seria um exemplo. Não estou aqui para citar nada da Rede Globo. Mas seria você estender a experiência daquele produto em outras plataformas. Isso é o transmídia. Oi, tudo que você quiser. Pense de outra forma, porque o movimento tem que partir deles, e não só do diretor.
não só da pessoa que está propondo uma linguagem. Se esse artista novo, esse ator não se entender como artista e só como um reprodutor de texto, ele está morto. Se ele não se inserir dentro desse conjunto tecnológico, você pensando com todas as ferramentas, e quando eu digo, abra uma câmera, grave, você tem 1 minuto para falar desse assunto, e você diz, ah, mas está trash a câmera. Às vezes o trash é bom, mas o que você quer dizer e como você está usando aquela ferramenta é muito mais importante do que a qualidade que a ferramenta você usa. Depende da história que você quer contar. Exatamente. Às vezes a tua história permite que seja um celular, às vezes não permite, se você quer fazer uma coisa muito mais... Cada detalhe ajuda a contar uma história. Uma bela fotografia ajuda a contar uma história. Se a tua ideia precisa de uma bela fotografia para que a história seja contada, eu acho que o celular, de repente, não é a mídia. Você tem que escolher a mídia, o celular é só uma mídia. É só uma... Alguém me falou uma vez sobre internet, sabe? Ah, a internet vicia, a internet mata, não sei o quê. Cara, a internet é uma ferramenta. Uma chave de fenda, ela serve para apertar um parafuso ou para matar alguém pela jugular. Depende de como você usa, cara, a ferramenta. É básico assim. Você tem que fazer uma análise da sua história. Ah, essa história é para celular? Então, legal. Não vou contar essa história de celular. Eu já tenho um projeto, um novo projeto da SET que não é para celular. É uma outra plataforma. Vou ter que gravar isso e filmar, enfim, de outro jeito. Então você tem que entender a sua história primeiro, sabe? Se vai ficar tosco ou não. Às vezes é para ser tosco. Tem muita coisa tosca na internet que o conteúdo, a ideia é o mais importante. É isso que está sendo questionado hoje em dia. Democratizou. O audiovisual nunca foi uma indústria tão aquecida, mais aquecida que padaria. Porém, tem muita merda sendo postada na internet. O que valoriza é a ideia. É aí que a gente vai se destacar. No meio de tantos, você se destaca pela ideia. Porque é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho na minha vida são as minhas ideias. Aí eu consigo ser selecionado. São as suas ideias que te destacam. Guarda, não é fácil. Não é fácil você estar num movimento, ah, mas eu botei um vídeo e as pessoas não gostaram, ah, mas eu fiz isso. Até você conseguir que a sua ideia ela exista como um corpo e você consiga sobreviver dela financeiramente, falando, é difícil. Muito difícil. O projeto Five Calls, eu estava comentando até, não foi aceito em nenhum festival no Brasil. Mas ele foi um dos projetos mais comentados de Cannes esse ano, nos 65 anos de Cannes, passou por Berlim, Colômbia, está indo para Nova Zelândia, final de semana que vem a gente está no Lisboa. Nem toda hora todo mundo vai te Mas demora. Isso demora. Então, assim, o outro projeto que vocês estão trabalhando, é de insistência. Eu acho que o artista hoje tem que persistir naquilo que ele acredita. Não é só, fiz um workshop, e não deu certo. Tudo vai dar certo. More. Beijo, obrigado. Boa viagem. Boa viagem. Então, assim, é persistir. Mas, assim, tem que acreditar. Eu acho que a Renata pode falar disso bem, porque eu acho que foi uma inquietação que surgiu dela também, para uma mudança e criar um espaço novo. A manchete era teatro para alguém é teatro. Aí você falava, putz, essa discussão, como assim? É tão velha, é tão precária, perto do que a gente gostaria de começar a conversar, né? Como assim? É claro que não é claro que é uma outra coisa, é claro que é, né? É muito mais complexo que isso. E as pessoas ficavam, teatro pela internet é teatro, até hoje. Chega um jornalista, teatro pela internet é teatro. A gente fala, gente, pelo amor de Deus, vamos virar a página, né? A gente está em busca, né, dessa quebra de paradigmas, a gente está em busca de uma outra história. Gente,